o nosso assunto hoje é congruência de triângulos. Nós já demos uma olhada na semelhança de triângulos, falamos que congruente tem a mesma medida, mas nós falamos de ângulos. E semelhança é parecido. Agora nós vamos ver a congruência de triângulos, que tem a mesma medida. Então vamos lá. Congruência. A palavra congruência significa que tem a mesma medida de triângulos. Então, medida igual. Igual. Então, vou pegar aqui, peraí. Aqui, ó, um triângulo. Tem um triângulo. Aqui tem outro triângulo. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Os triângulos congruentes, ele tem a mesma medida. Então, eu vou colocar em cima o triângulo e ele tem que caber certinho. Então, por exemplo, esse aqui, ele tem que ficar em cima certinho, ó. Não tá. Então, esse não é congruente. Agora, esse aqui, peraí. Ó, esse aqui tá. Esse aqui, ó, não tá. Tá sobrando aqui, ó. Um pedaço. Não tá, ó. Ele não tá ficando igual. Ele não fica. Agora, esse aqui fica. Então, esse 2 aqui, ele é congruente com esse 3. Tem a mesma medida. Ele tem a mesma medida. Por exemplo, eu posso pegar aqui e tirar a medida. Vou tirar uma medida. Ó. Essa medida aqui, ela vai ser igual a essa medida aqui. Então, eu vou chamar aqui de A. E, deixa eu ver aqui. Aqui também é A. Ok? Ó, essa medida aqui, ela é igual a essa medida aqui. Peraí. Vamos lá. Essa medida, que eu vou chamar de B, é igual a essa medida aqui. Então, aqui é o B. E essa daqui, é o C. Então, eu vou chamar de C, que é igual a essa daqui, C. Então, aliás, esse aqui não é o 3, não. Esse aqui é o 4. É o triângulo 4. Então, nós vamos dizer que o triângulo 2, congruente, nós vamos simbolizar com 3 tracinhos.
Triângulo 2, congruente com o triângulo 4. Ok? Então, isso é a congruência. Tem a mesma medida igual, tá? Medida igual. Então, os triângulos congruentes, ele tem medidas iguais. Já esses dois aqui, ó, esse aqui tem essa medida, vou chamar essa medida aqui de ABCD, é igual a essa medida aqui, D. Essa medida aqui, eu vou chamar de E, ela é igual a essa medida aqui. Peraí. Aqui ficou bem. Peraí. Pronto, agora está mais. E essa medida aqui, eu vou chamar de F. Essa daqui, F. Então, esse triângulo 1, esse é o triângulo 3. O triângulo 1, ele é congruente ao triângulo 3. Okay? Então, congruente é quando você consegue colocar em cima certinho. Se nós colocarmos esse triângulo 4 aqui, ele cabe certinho aqui no 2. O triângulo 3 cabe certinho no 1. Isso é a congruência de triângulos. Agora, existe uma regra para nós sabermos certinho, sem colocar em cima. Veja bem, aqui, esses pontos aqui são chamados de vértices. Então, no triângulo, nós temos os vértices, nós temos os lados do triângulo, nós temos essas medidas aqui de abertura dessas duas semirretas são os ângulos. Nós também temos os ângulos. E nós também temos, uma coisa que nós ainda não falamos muito, é a altura. A altura, ela sempre vem de um vértice e ela faz um ângulo de 90 graus aqui. Ela é chamado perpendicular. Então, essa é uma altura. E aí, nós temos o vértice e em cada vértice nós temos um lado que fica de frente. Ou seja, esse lado aqui está no vértice. O vértice tem esse lado e tem esse lado. O outro lado é chamado de lado oposto. Oposto ao vértice. Aqui, quem é o lado oposto? Eu tenho o lado F, o lado D e o lado E. O lado E é esse vértice aqui. O lado oposto a esse vértice aqui é o lado E. Então, nós temos os vértices, os ângulos, nós temos a altura. Então, nós temos esses aqui. A altura nós não vamos falar agora, não. Mas nós vamos falar vértice, lado e ângulo. Principalmente o lado e o ângulo. Se nós tivermos 3 seguidos, por exemplo, lado, ângulo e lado, nós temos se 2 triângulos tiverem lado, ângulo e lado iguais, com a mesma medida, com a mesma medida, eles serão congruentes. Aí eu falei lado, ângulo e lado. E quando for ângulo, lado e ângulo, também vão ter, se eles tiverem, eles serão congruentes. Então, vamos ver aqui os 3 casos de congruência de triângulo. Aliás, 4 casos.
Então, para você ter um ângulo congruente, você vai precisar ter 3 medidas congruentes. O primeiro caso de congruência é o caso que nós vimos aqui, que eu falei. Você tem lado igual e lado igual. Então você tem um triângulo que um lado é 4, o outro é 5 e o outro é 6. Aí você vai ter um triângulo aqui, 4, 5 e 6. Esse é o caso de congruência. Você sabe que se tiver os 3 lados iguais, você vai colocar um triângulo em cima do outro e ele vai ser congruente. Ok? Então esse é o caso mais óbvio de congruência de triângulos. Ou seja, o que é uma congruência de triângulos? São triângulos que têm a mesma medida. E o segundo caso? Então, eu posso pegar no segundo caso, o caso lado, eu tenho um lado. Então, olha só, vou pegar aqui, fazer um triângulo aqui. E o outro triângulo aqui. Como é que eu posso saber se eles são congruentes? Sem colocar em cima. Eu peguei aqui, eu já sei que é. Coloquei em cima aqui certinho, mas sem colocar em cima. Eu tenho que ter 3 medidas seguidas iguais. Então eu vou começar com um ângulo. Se eu tiver um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui, 40, e eu tiver um lado, o lado aqui eu vou colocar 6. Um ângulo, um lado e um ângulo. O ângulo aqui é 30. Então, toda vez que eu tiver 2 triângulos e eles tiverem um ângulo, um lado e um ângulo, lado, o lado é 6 e o ângulo é 30. Iguais, ó, 40, 6 e 30. 40, 6 e 30. É um caso de congruência, é o segundo caso que eu coloquei. É o caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, esse é o segundo caso de congruência. Vamos aqui para um terceiro caso. Então, vou pegar um triângulo aqui. Pegar um triângulo, tá? E eu quero saber se eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Aqui eu peguei o ângulo, lado e o ângulo. E se eu começar pelo lado? Aqui, lado, ângulo, lado. Também é um caso de congruência. Ou seja, eu tenho um lado 6, eu tenho um lado 7 e aqui eu tenho um ângulo 40. Então, se eu tiver um outro triângulo que tiver aqui 6, 7, se tiver 6, 47, 6, 47, esses ângulos eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Qual é o caso? É o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? LAL. Então, eu tenho o segundo caso, o terceiro caso, LAL. Então, agora eu vou para o quarto caso.
quarto e último caso. Eu vou ter aqui quarto caso. Esse caso aqui, eu vou ter um lado, vou começar aqui com 7, eu tenho um ângulo, eu vou botar aqui 50, e eu tenho um outro ângulo aqui, que ele é oposto. Esse caso aqui, ele é o caso que não, as medidas não são uma do lado da outra. Por exemplo, aqui era lado, ângulo, e aqui vinha um lado. Agora não. Essa daqui é o chamado caso lado, ângulo, e aí não vem para o lado, vem para um ângulo oposto ao lado. Então, o quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, se eu tenho aqui 7, 50, e aí a medida não vem aqui do lado. Pula o lado e é o ângulo oposto. O ângulo oposto aqui eu vou botar 30. É o ângulo oposto. Então, esse quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e o ângulo oposto. São dois ângulos. E o ângulo não é oposto ao ângulo, não. Aliás, até porque ângulo oposto não tem como, né? O ângulo oposto ao lado. Aqui está um vértice, está o lado oposto, então é esse aqui. Então, esse é o quarto caso. Então, vamos fazer um exercício sobre esse assunto. Eu vou fazer um triângulo aqui, chamado triângulo equilátero, tá? Depois a gente vai ver as formações do triângulo. Esse triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Chamado equilátero. Vou botar aqui 3 lados iguais. A medida dos lados são iguais. Então, vou fazer aqui um triângulo. Deixa eu ver aqui. Mesma medida. Opa. Tá bom. E aqui. Então, esse triângulo, ele tem é um triângulo equilátero, tá? E o lado é igual a 7. Bom, aqui eu vou, peraí. Lado 7. E aí, o lado é 7, tá? Vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui P. Aqui eu vou botar Q. E aqui eu vou botar R. Aqui, eu vou chamar de M. Ok? E aí, o que a gente vai fazer com esse triângulo aqui? Nós vamos colocar esse triângulo aqui.
colocar esse triângulo aqui, só que nós vamos dobrar ele. Vamos pegar aqui um ponto médio, vamos chamar aqui de S. Vamos pegar a metade aqui. Ó, a metade é aqui. Metade é aqui. Então, vamos pegar aqui e aqui é o ponto médio. Então aqui vou chamar de S e aqui eu vou chamar de T. Vou pegar esse ponto Q aqui e vou colocar aqui junto com esse ponto M. Tá? Vou pegar e vou dobrar. Então eu vou botar aqui aonde está o M, vai ser também o Q. Aqui continua sendo o P, aqui continua sendo o R, e esse Q aqui, eu vou passar ele para cá, vou dobrar ele. Então vai ficar assim, ó. Aqui é o Q, vai ficar aqui, ok? Então a gente vai apagar aqui, nós vamos apagar e vai ficar essa figura dobrada. E aí a pergunta, qual é a soma dos lados desse, quanto é que mede a soma desses lados aqui? O lado do triângulo, o lado é igual a 7. O lado é igual a 7. Quanto é que vai ser a soma do perímetro? Perímetro é a soma dos lados. A pergunta é, perímetro do trapézio P, S, T, R. Perímetro do trapézio. Qual será? Bom, nós sabemos que o lado é 7. Se aqui foi ponto médio, nós sabemos que aqui também é 3,5. Então, nós já sabemos que aqui é 7 e nós sabemos que aqui é 3,5. Quanto é que seria esse pedaço ST? Bom, o que acontece? Vamos lá. Congruência de triângulos. O triângulo era um triângulo equilátero. Isso significa que aqui era 60, aqui era 60 e aqui era 60. Por que era 60? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Sempre. Ok? E aí, como o triângulo tem os lados iguais, é porque os ângulos internos também opostos também são iguais. Então é 60. Então esse ângulo aqui, ó, 60, esse 60. Esse daqui foi dobrado para cá. Esse daqui também é quanto? Também é 60. Bom, aqui é uma metade de uma circunferência. Então, aqui falta 120. Como aqui está dividido no meio, então aqui também é 60 e aqui também é 60, para dar 120 e 60, 80. Bom, nós sabemos que se nós temos dois ângulos, nós podemos saber o outro. Esse daqui é 60, esse é 60, o outro é que falta para inteirar 180. Se eu tenho 120, o que falta para inteirar 180, 60. Então aqui também é 60, ok? Faltou agora esse e esse. E aí, aqui 60, né? 60. E aí, um quadrilátero, ele tem que ter 360 graus. Bom, a soma, porque todo quadrilátero, todo ele, na verdade, por exemplo, um trapézio. O trapézio, eu posso dividi-lo, qualquer quadrilátero, eu posso dividi-lo em dois triângulos. O trapézio também não é diferente. Um triângulo, dois triângulos. Cada triângulo é 180, então aqui no trapézio tem que ter 360.
eu já tenho 60, 60 aqui, mas aqui eu tenho 60 e 60. Está faltando 60 e 60 para inteirar 380. Então, aqui também é 60 e 60. Pronto. Esse pedaço aqui é a metade aqui. Aqui é 3,5, né? O total é 7. Então, num triângulo, quando nós temos dois lados opostos e os ângulos são iguais, os lados também têm o mesmo tamanho. Então, aqui é 60, 60. Se aqui é 3,5, aqui também é 3,5. Aqui também aqui é 3,5, aqui é 3,5, também aqui é 3,5. Então, agora é só somar. O perímetro vai ser 3,5, 3,5 e 3,5. Então, o perímetro vai ser 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 7. Ou seja, 3,5 mais 3,5 mais 3,5 dá 10,5. Com mais 7, o perímetro é igual a 17,5. Então, resposta, 17,5. Então, nesse daí nós resolvemos por congruência de triângulos. Nós tivemos que demonstrar que esses triângulos aqui são todos iguais. Então, se esse lado aqui é 7, a metade aqui é 3,5, aqui é 3,5, aqui é 3,5, então eles são triângulos congruentes. Eu acho que dá tempo para fazer mais uma. Fazer mais uma aqui, a última. O último exercício. Bom, vamos fazer aqui um triângulo. Fazer aqui um triângulo. Bom, eu vou chamar aqui de A, aqui esse ponto B, esse ponto C, esse D e esse aqui de P. Eu vou dizer que esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho desse. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de 1, é igual a esse. Ok? Eu vou dizer que esse pedaço aqui é 13, esse daqui é x mais 3, esse aqui é 3y menos 2, e esse aqui é 2y mais 17. Ok? E, deixa eu ver aqui o desenho da... Peraí. Esse ângulo aqui também tem um ângulo igual, aqui também tem um ângulo igual. Certo? É isso. E aqui embaixo é P. Pronto. E aí, vamos pedir para calcular. Pergunta, vamos calcular o x, vamos calcular o y, e vamos calcular também a razão entre o triângulo PCA, que é esse triângulo aqui, ó, PCA, dividido pelo triângulo PBD. Deixa eu ver. PBD.
P, B, D. Então, vamos calcular esses três aqui, por congruência de triângulos. Ora, vamos lá. Se eu tenho esse triângulo aqui, triângulo DCP, e o triângulo APB, eu vou dizer que eles são congruentes. Eu vou te explicar por quê. O triângulo DCP, eu vou dizer que é congruente, o DCP é esse aqui, é congruente ao ABP, triângulo ABP. Por quê? Eu vou te dizer o caso. Agora eu não sei se é o primeiro, segundo ou terceiro, mas eu vou te dizer o caso. É o caso que você tem um ângulo, um lado e um ângulo. Ó, ângulo, lado e ângulo, igual. 1, tracinho 1 e 2 tracinho aqui. 1, tracinho 1 e 2 tracinho aqui. Então, esses dois triângulos são congruentes. Qual é o caso? Eu vou dizer aqui que é o caso ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo, lado. Perdão, desculpe. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Desculpe. Então, esses dois triângulos são iguais. Se esses dois triângulos são iguais, eu posso dizer que esse lado é igual a esse pedaço é igual a esse. E esse pedaço aqui é igual a esse. Pronto, já acho x e y. Então, eu provei isso. Então, eu já posso achar. E para eu achar essa razão desses dois triângulos aqui? O triângulo PCA. Triângulo PCA, PCA. É esse aqui. E o triângulo PBD, PBD. Eles têm o mesmo tamanho. Eles são congruentes também. Então, eu vou dizer aqui, para fazer essa daqui, eu vou dizer que o triângulo PCA, é congruente ao triângulo PBD. E qual seria o caso? Eu tenho esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? É o que falta para inteirar 180. Se esse aqui for 30, esse aqui é 150. Se esse aqui, como eles são iguais, aqui é 30, aqui é 150. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, né? Soma. Então, já temos aqui dois ângulos, um lado e um ângulo. Então, eles são iguais. Eu posso, então, falar que eles são também também ângulo, lado e ângulo. Vou explicar. O triângulo PCA, eu vou botar aqui em vermelho. PCA. PCA. Ele vai ter esse ângulo é igual a esse. O triângulo PBD também tem esse ângulo aqui. Como nós vimos, esse lado é igual a esse. Então, tem o ângulo, o lado e o ângulo. O ângulo aqui vai ser esses dois, nesse outro aqui vai ser esses dois, que é o triângulo azul, é o triângulo PBD. Então, eles são iguais, são congruentes. Então, vamos lá. Como eu falei aqui, o triângulo DCP é igual ao triângulo... Não, igual não. Tem a mesma medida do triângulo ABP. ABP. Então, esse lado aqui é igual a esse lado. Ou seja, vamos lá. 3y menos 2 é igual a 2y mais 17. Tá? 3y menos 2y dá 1y. 17, passa o 2 para lá, né? Ó, vou fazer detalhado. 3y, passa o 2y para o lado de cá, muda de sinal, menos 2.
17, menos 2 passa para lá, mais 2. Então, aqui ficou 3 menos 2, 1. 17 mais 2, 19. Y igual a 19. O x mais 3 é igual a 13. X mais 3 é igual a 13. Qual é o número que eu somo com 3 e dá 13? X é igual a 10. Como esse triângulo é igual a esse, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, triângulo PCA dividido pelo triângulo PBD é igual a 1. Então, resposta 19, 10 e 1. E aí, é só você demonstrar que esse triângulo aqui, PDC, é igual ao triângulo PBA. E demonstrar que esse triângulo vermelho aqui, PCA, é igual ao triângulo PDB. Mostrando que é igual, você iguala e resolve a questão. Então, por hoje é só.